Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor, amém? Te convido a se colocar de pé nessa noite. Juntos vamos adorar o nome do Senhor, render louvores a Ele, dizer aleluias ao nome dEle. Santo é o Senhor nas nossas vidas, amém? Você que está nos visitando nessa noite, seja bem-vindo na casa do Senhor. Sinta-se à vontade no nosso meio. Aos teus pés, mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, aleluia, aleluia. Um dia, Deus, no seu infinito amor, nos enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para perdoar todos os nossos pecados, nos dar a salvação, a vida eterna. Jesus veio como homem, viveu entre nós, sendo Filho de Deus. Passou por todo o sofrimento, mas venceu. E esse é o Cristo que nós adoramos nessa noite. É isso que nós vamos declarar. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa igreja está firmada na rocha que é Cristo.
nasceu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora Quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, como igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Esse próximo cântico, eu gosto muito dele. Ele chama Todavia Me Alegrarei. Às vezes a gente passa por momentos difíceis na nossa vida, às vezes a gente se sente sozinho, chega até a pensar que Deus nos abandonou, mas não. Ele sempre está ali conosco, fazendo presente em cada momento, nos segurando. E mesmo que a gente passe por momentos difíceis, a gente pode se alegrar, porque a gente tem um Deus que está conosco nas lutas, que nos fortalece, que nos coloca de pé. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da
Obrigada, Senhor, que nós podemos nos alegrar na Tua presença, sabendo, Senhor Deus, que o Senhor cuida de nós a cada instante. Nós podemos, Senhor Deus, ter a certeza que nós somos amados, que nós somos amparados pelo Senhor. Mesmo que tudo possa faltar, o Senhor está conosco todos os dias. O Senhor nunca nos deixa, Pai. Obrigado pelas promessas do Senhor na nossa vida. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Senhor Deus. Obrigado porque nós sabemos que nós podemos confiar no Senhor em todos os momentos, seja nos momentos de alegria, seja nas tribulações, Pai. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai. Nós podemos descansar no Senhor todos os dias. Obrigada, Senhor. Obrigada por se fazer presente neste lugar. Obrigada, Senhor Deus, porque nós podemos Te sentir, nós podemos Te adorar nessa noite, Pai. Nós podemos render graças ao nome do Senhor, meu Deus. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade de estar aqui na casa do Senhor mais uma vez. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo. Obrigada pelo Teu amor, meu Pai. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém, pastor. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida e toda a sua família. E desejo que todos sejam bem-vindos a esta casa de adoração e adore ao Senhor nosso Deus. Amém? Eu enviei hoje aos irmãos uma nota buscando cooperação para irmãos e outras pessoas que foram atingidas com as enchentes nas regiões de Carangola, Espera Feliz, Orizânia, e também recebemos a informação que pessoas de Barão do Monte Alto também foram muito atingidos e também perderam. E nós estamos solicitando aos irmãos que queiram, que possam contribuir. Nós enviamos ali uma informação que nós temos da nossa convenção. As necessidades são de alimentos não perecíveis, produtos de higiene, limpeza, colchões, roupa de cama, colchão de solteiro, colchão de casal, roupas de cama. Estas doações, se os irmãos tiverem, podem trazer para cá, entregar aqui ou ao Juliano ou ao Fiel, e nós faremos isso chegar aos seus destinos. Se você quer contribuir de forma financeira, faça diretamente na conta que nós colocamos lá, que é da convenção. Então, nós não vamos mexer com essa questão financeira. Se você quer ajudar financeiramente, então, nessa mensagem que eu enviei para os irmãos, tem ali uma nota e tem a conta da nossa convenção. Você pode fazer esse depósito diretamente para a convenção, se for financeiro, tá? As coisas materiais, os objetos materiais, podem trazer para cá e nós faremos chegar ao destino que há necessidade. Também nós vamos lembrar aos irmãos que na próxima quarta-feira continuaremos nossos estudos falando sobre as parábolas. Nós já estudamos semana atrasada, iniciamos com o que é parábola, por que Jesus contava parábolas. Jesus explica para os discípulos por que ele usava parábolas para falar especialmente com as multidões. Nós vamos continuar pensando nas parábolas do Senhor na próxima quarta. E no próximo domingo de manhã, nós teremos a escola dominical infantil. Então, irmãos, traga seu filho, sua filha para a escola dominical infantil, e nós temos a nossa escola dominical também de adultos, estudando as perguntas que estamos enviando para os irmãos, que são respondidas à medida que você lê a Bíblia, nos capítulos direcionados para os irmãos. Então, não esqueça de vir no domingo de manhã, às 9 horas, e trazer o seu filho e sua filha para participar da escola. Hoje nós fizemos uma reunião com as professoras, são todas programadas, elas estão ansiosas para retornar, recomeçar o material que começou no ano passado e parou por causa da pandemia. Então, venha, traga seus filhos, e no próximo domingo de manhã
teremos então a escola dominical infantil, as classes para elas. À noite nós vamos ter batismo, recebendo alguns irmãos da missão de Laranjal. Programação da noite será o louvor de Laranjal, como nós fizemos aqui no domingo passado com os irmãos de Cachoeira Alegre, tá? Para quem não está recebendo, de vez em quando eu recebo informação que alguns irmãos não estão recebendo as nossas mensagens. Olha, me procure, porque às vezes eu estou enviando e não está chegando para você, e tem acontecido isso. Eu tenho você, mas você não recebe. Eu estou enviando, mas você não recebe. Muito provável que o irmão não tenha me adicionado o meu número no seu telefone. E aí, se você não tem nos seus contatos o meu número, você não vai receber. Então, se você não tem, não está recebendo e quer receber, todo domingo eu envio os capítulos da semana. Já enviei hoje à tarde, os capítulos que vão ser lidos amanhã até o próximo domingo. E para cada dia, nós também temos feito uma pergunta, que é tirada dos 4 capítulos. Você vai ler 4 capítulos no dia, daqueles 4 capítulos eu estou extraindo uma pergunta, que os irmãos vão respondendo, e no domingo a gente tem uma resposta aqui, em forma de estudo, tá? Cada pergunta com suas respostas e suas aplicações. E continuamos também com a EBD Online, nós enviamos para os irmãos hoje, domingo passado não teve, eu mandei por escrito, mas hoje já teve e eu já enviei para os irmãos. Então, se você não começou, ou quer começar, especialmente por causa das perguntas, e não está recebendo, me procure depois do culto, me passa o seu número, se eu não tenho, né? Qualquer pessoa que queira receber a lista, os capítulos da semana para cada dia, com as perguntas. Por que nós estamos enviando perguntas junto com os capítulos? Estamos entendendo que com as perguntas nós estamos facilitando o entendimento da leitura, estamos também com isso te conduzindo a uma leitura mais aplicada do texto. Então você vai ler com o propósito de responder aquela pergunta, e ao responder essa pergunta você vai fazer uma meditação. Não é apenas responder a pergunta para saber se está certo ou errado, tá? Para receber um parabéns. Não, a pergunta e a resposta é, na verdade, para te ajudar no crescimento de conhecimento da palavra de Deus. Certamente estas perguntas com suas respostas trazem, cada uma delas traz uma mensagem que tem aplicações importantes na nossa vida, como nós fizemos hoje de manhã, em nosso culto às 9 horas. Então, se alguém não está recebendo, me dê o seu telefone, o seu número após o culto, eu vou colocar você na minha lista de transmissão e vou estar enviando ainda hoje as perguntas, os capítulos para essa semana. Nesta semana, na terça-feira, na quarta-feira, né, nós estaremos iniciando a leitura no livro de Números. Estamos concluindo, segunda e terça, a leitura do livro de Lucas. Nossa leitura esse ano é uma leitura alternada, um livro do Velho e um do Novo. Mas na frente eu vou colocar mais do Velho e um do Novo, para fechar os 2 últimos livros que nós vamos ler, vai ser Daniel no Velho Testamento e Apocalipse no Novo Testamento. Então já fiz uma distribuição, de maneira que a gente vai concluir lendo o último livro do Velho Testamento, vai ser Daniel, porque é um livro escatológico também. E vamos estar terminando com o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Então vamos haver aí uma sincronia desses 2 livros, Daniel e Apocalipse, tá? Então participe dessas leituras para o seu crescimento espiritual, para o seu conhecimento. Primeira pergunta que nós estudamos hoje pela manhã, a última feita no livro de Levíticos, nós falamos que Deus prometeu que faria com aqueles que guardassem e praticassem os mandamentos e estatutos do Senhor. E o que eu tenho dito é, como você pode guardar o que você não conhece? Como você pode andar num caminho que você não conhece? Se você não sabe quais são os mandamentos do Senhor, os estatutos do Senhor para você, você não vai andar de acordo com esses estatutos. E é lamentável que muita gente vive em busca das promessas e se esquece que, antes de promessa, tem deveres, tem ordens.
Não fiquem só com promessa. Nós temos até uma Bíblia chamada Bíblia da Promessa. E tem muita gente que gosta dela, né? Comprou ela só para ficar escolhendo as promessas que tem lá, porque quero viver da promessa. Mas a promessa, ela é uma sequência de mandamentos. O Senhor prometeu lá em Levíticos que faria chover, e as chuvas trariam, que as árvores produziriam, então Israel eles teriam alimentos, eles teriam habitações, teriam paz, mas havia uma condição: se eles guardassem e andassem nos mandamentos e estatutos do Senhor. Então toda promessa, ela vai ser acompanhada de mandamentos. Você não vai receber uma bênção porque o Senhor prometeu que vai te abençoar, só porque você veio numa campanha de oração. Ah, que sacrifício você fez! Vim numa campanha de oração, 7 dias, pronto, o Senhor vai te abençoar só porque você fez parte de uma campanha, de uma corrente. Ainda assim assíduo, não posso quebrar a corrente. Mas os mandamentos, estatutos do Senhor, você nem conhece para guardar, para praticar. A proposta que nós temos em que você leia a Bíblia é para você conhecer os mandamentos, estatutos de Deus, andar neles, e aí ter absoluta segurança de que as promessas que o Senhor fez, elas realmente se cumprirão na vida daqueles que guardam e praticam os mandamentos do Senhor. O propósito nosso em que você ler a Bíblia não é dizer, já li tantas vezes a Bíblia. A proposta continua sendo essa: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se você já conhece tudo, pode parar de ler. Eu não vou parar, porque eu ainda não conheço. Eu espero viver mais 100 anos e ler mais 100 vezes. Mas posso viver mais 10 anos e ler mais 10 vezes. Amém, irmãos? Leia a Bíblia. Estamos apenas induzindo os irmãos a conhecer mais, ter mais facilidade através destas perguntas. Como o nosso livro vai ser Números, abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 1. O livro de Números leva esse nome, Números, especialmente por causa do que nós temos no capítulo 1. Por 2 vezes, especialmente, Moisés e Arão são ordenados por Deus a numerar o povo de Israel. Daí, então, esse título de livro de Números. É o livro dos números de Israel. Os números dos levitas, os números das ofertas. Então, por esse motivo, ele tem esse nome, esse título de Números, o 4º livro escrito por Moisés. Capítulo 1, versículos 1 ao versículo 3. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no 1º dia do 2º mês do 2º ano, desde que eles saíram da terra do Egito. E o Senhor disse a Moisés: toma a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todos os homens, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os que podem sair à guerra. Em Israel, todos os que podem sair à guerra em Israel. A estes contareis segundo os seus exércitos, você e Arão. Deus ordena a Moisés e Arão contar o número de todos os homens de 20 anos para cima que podem sair à guerra, que fazem parte de Israel. No versículo 46 do mesmo capítulo, nós temos a soma. Já foi cumprida a ordem, e a primeira soma é 603.550 homens. 603.550 homens. A primeira soma. Primeiro censo militar que é feito com Israel. O que nós podemos meditar, que lições nós podemos tirar desse censo militar em Israel? Muita coisa importante para a nossa vida. Talvez numa primeira leitura, você pode não entender, nem achar que fica meio sem sentido isso para nós. É possível que às vezes a gente faça algumas leituras da Bíblia e diga, mas o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver comigo? Bom, primeiro eu quero destacar que Deus sempre foi muito organizado.
Deus sempre foi muito organizado. Se você abre a sua Bíblia, na primeira página da Bíblia, você vai ver que Deus tem uma organização. Cada dia Ele foi fazendo as coisas. Ele foi pondo ordem naquilo que não existia ordem. Deus é muito organizado, sempre foi muito organizado. Eu fico às vezes me imaginando lá em Israel, especialmente nessa caminhada, nessa peregrinação no deserto. Todas as ordens sendo cumpridas, e que coisa bonita. E fico imaginando que realmente só sendo muito organizados, e tendo homens prontos para obedecer àquela organização, para dar tudo certo, para uma multidão, que nós temos aqui de 600.000 homens contados, porque tinha muitos que não foram contados. Mas se a gente olha as orientações de Deus, por bandeiras, aqueles grupos, por famílias separados, por bandeiras, identificados por bandeiras, construindo, montando as suas barracas, seus acampamentos, em volta daquela tenda, onde estava a arca do Senhor, representando a presença de Deus, construção daquelas tendas deles, das casas, os barracos deles, em volta da tenda, do tabernáculo, da arca, as bandeiras identificando, os toques das trombetas, para identificar a hora de partir, levantar acampamento, a hora de montar acampamento, as bandeiras que iam se levantando e marchando em fila. Que organização que tinha o povo de Israel. Porque Deus Deus é muito organizado. Deus é extremamente organizado. Tudo de Deus é organizado e planejado. Muito planejado. Desde Gênesis nós tínhamos um planejamento de Deus em enviar o seu Filho. Já foi registrado lá em Gênesis capítulo 3. E daí Deus foi mantendo esse planejamento e executando esse planejamento até o nascimento de Jesus. Tudo muito bem planejado. Então Deus é muito organizado, extremamente organizado. Ter um exército numerado é uma organização de Deus. E esta organização de Deus inspira a Israel, o seu povo, confiança. Confiança. Eu penso que Israel podia se tranquilizar, estar seguros, confiar que tudo daria certo pela organização, como todas as coisas aconteceram. A saída, embora às pressas, rápido, das terras do Egito, não desorganizada. Saída às pressas, mas não desorganizada. Tudo já foi direcionado pelo Senhor, como seria, o que aconteceria, anteriormente, antecipadamente. Eles recolheriam os vasilhas, despojariam os egípcios. Tudo muito bem planejado. Embora saíram, assim quase que correndo, muito às pressas, mas não desorganizados. A ordem de entrada pelo Mar Vermelho, a presença de Deus organizando tudo aquilo. Quando o povo se bagunçava, quando o povo se perdia, quando o povo entrava em confusão, Deus entrava trazendo organização, trazendo calma, tranquilidade. Por que o Senhor faz aqui essa lista? Eu coloquei como a lista dos guerreiros de Israel. Por que o Senhor faz questão de numerar, de ter esse número? Porque isso era uma demonstração de conhecimento de Israel, do poderio bélico de Israel. Isso daria para as nações, para as famílias ali, para Israel, as famílias de Israel, segurança. Nós temos um exército grande e forte. Então isso inspiraria a Israel confiança, a organização de Deus. Deus está com isso mostrando que Ele tem homens e Ele conta com esses homens. Quando Deus disse para Moisés que Arão, que deveriam sair pelos acampamentos de Israel, e está listando os nomes dos homens que podiam ir à guerra, o Senhor estava dizendo isso para Israel: olha, eu tenho homens valentes aí, e eu posso e preciso usar esses homens valentes. Tem homens valentes e eu quero usar esses homens valentes. Deus fez e continua fazendo muitas obras extraordinárias, maravilhosas, e quase que sempre, na maioria delas, o homem está ali, porque esse homem é essa criatura de Deus.
dotada de capacidade, dotada de resistência, dotado de força, de fé, de confiança, que pode servir. E Deus pode contar. Deus estava dizendo que podia contar com homens valentes, e Deus pôde contar com 603.550 homens. Israel tem esse conhecimento. Ainda há um detalhe interessante do que nós lemos lá, além da idade, 20 anos para cima, homens já capacitados, homens já experimentados, né? Não estavam levando adolescentes, eufóricos, afoitos, empolgados. Eles estavam levando homens maduros, homens preparados para a guerra. Aí tem uma expressão interessante, uma frase interessante que diz assim, que podem sair à guerra. Porque tinha homens que não podiam. Lá em Deuteronômio capítulo 20, eu tenho todas as orientações do Senhor, como ele é muito organizado. Lá no capítulo 20 de Deuteronômio, ele organiza melhor essa forma da guerra, como seria a guerra, como que as pessoas iriam à guerra, como os homens iriam para a guerra. E aí é interessante, podemos ligar o capítulo 1 de Números com Deuteronômio 20, quando ele disse todos os homens que podem ir à guerra. E aí, por exemplo, se você acabou de construir uma casa, você não pode ir à guerra. Você acabou de plantar uma vinha, você não pode ir à guerra. Você acabou de casar, não pode ir à guerra. Por quê? Você é medroso, não pode ir à guerra. Quem é medroso não pode ir à guerra. Sabe por quê? O medroso não pode ir à guerra porque ele amedronta os outros. Ele é uma influência negativa para os outros. Tem que levar gente corajosa, valente. Os valentes encorajam outros. A gente fica corajoso com o outro. Sozinho a gente não é muita coisa não, mas com os outros a gente é valente. E às vezes até a gente acaba se dando mal também com os outros. A gente acaba fazendo coisa errada com os outros, porque a gente é motivado com os outros, que tem coragem às vezes até demais. Então, lá em Deuteronômio capítulo 20, ele diz que os medrosos, os covardes, não podiam ir à guerra. Você está morrendo, está tremendo todo, não vai, não fica aí. Você vai atrapalhar os outros. Porque vai chegar lá, isso não vai dar certo, nós vamos ser destruídos, nós vamos ser massacrados. Porque o Senhor não escondeu algo interessante que nós estamos no capítulo 20. O Senhor não escondeu em dizer a Israel, dizer a esses soldados, a esses guerreiros, quando vocês enfrentarem nações maiores do que vocês, olha só, quando vocês enfrentarem nações maiores do que vocês, de cara já poderia tremer as pernas. Se são maiores do que nós, então eles vão vencer a gente. Só tem uma coisa que vocês não podem esquecer: eles são maiores do que vocês, mas eles não têm Deus. Vocês são menores, mas eu vou com vocês. E eu gosto muito, eu estou lendo agora 2 Crônicas, essa semana, Reis e Crônicas, e vendo aqueles reis indo à guerra. Quantas vezes aqueles reis iam até Deus, consultar Deus: Senhor, eu posso ir contra esta nação, eu vou vencer, o Senhor vai comigo? E o Senhor dizendo, vai, porque eles consultavam o Senhor. Que coisa maravilhosa, saber que nós temos um Deus que vai com a gente nas nossas guerras. O Senhor não escondeu que às vezes as nossas lutas seriam muito fortes, e nós enfrentaríamos inimigos muito pesados, muito poderosos. E em Deuteronômio capítulo 20, o Senhor deixa isso muito claro para Israel: olha, quando vocês enfrentarem nações mais fortes do que vocês, e em maior número do que vocês, não se esqueçam que eu estarei na frente de vocês. Mas se tiver gente que é medrosa aí, não vá. Eu não quero nenhum medroso, fica em casa. Se você está morrendo de medo dessa guerra, fica em casa, porque senão você vai atrapalhar os outros. Se você comprou uma casa, fica em casa. Você acabou de plantar uma vinha, fica em casa. Acabou de casar, fica em casa, não vai não. Por quê? Você não está apto, por quê? Porque o seu foco não está na guerra. Porque o seu pensamento não está na guerra. Você está pensando na sua mulher, você está pensando na sua casa que você acabou de construir. Então fica lá tomando conta dessas coisas. Segundo o apóstolo Paulo, você tem que se preocupar em como cuidar, em como agradar a mulher. Então não pode ir para a guerra. Vai estar lá, meu Deus, minha mulher que acabei de casar, está lá sozinha, o que vai acontecer com ela? Então você não está com a cabeça, você não tem foco.
Quando ele diz que quem estava comprometido com a casa, com a vinha, ou com a mulher que acabou de casar, está comprometido, então seu foco está sendo aquilo ali. Você não tem um foco na guerra, e não serve, vai atrapalhar. Todos os que podem ir à guerra. Você pode ir à guerra, você tem esse foco. Qual era o propósito aqui? Esses homens, eles iriam defender a sua nação, o seu povo, as suas famílias, iriam atacar os seus inimigos, de forma muito organizada por Deus. Depois de numerar, Deus vai começar a direcionar também como eles levantariam os capitães, tudo muito bem organizado. Defender e atacar. Mas não foi apenas uma lista militar que Moisés e Arão numerou. Abra sua Bíblia aí no livro de Números, capítulo 26. Números, capítulo 26, versículo 2. Mais uma vez o Senhor vai dizer a Moisés e a Eleazar. Agora muda o outro companheiro. É Eleazar no lugar de Arão. Disse o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, sacerdote. Verso 2: tome a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que Israel pode ir à guerra. É uma repetição do que temos no capítulo 1. Aqui mudamos aqui apenas o Eleazar, que foi colocado no lugar de Arão. Toma a soma. E nós temos no verso 51 a soma. Esses são os contados dos filhos de Israel, 601.730 homens. Diminuiu um pouco, né? Mas, apesar de ter diminuído bem, é algo interessante que nos mostra os cuidados de Deus, a misericórdia de Deus com Israel. Por quê? Mesmo com toda a rebeldia, mesmo com todas as desobediências desse povo, e Deus ter prometido matar todos eles no deserto, lá depois do bezerro de ouro, Deus ainda, na sua misericórdia, conserva essa nação, e ainda pode levantar 601.730 homens valentes. Mas o que é muito interessante para a gente praticamente fechar, é o motivo desse último censo. O primeiro censo foi no 2º ano da saída de Israel do Egito, é praticamente começando a jornada para a terra de Canaã. O segundo censo já é as portas de entradas em Canaã, já para entrar nas terras de Canaã. E qual é o propósito especial desse censo, que para mim me emocionou muito, que eu imagino, lá no primeiro censo, um jovem de 20 anos para cima, ser ali escolhido, porque é interessante isso, foram homens escolhidos por Deus, que podiam ir à guerra. Que privilégio desses homens ser contado na lista dos guerreiros de Israel. Que maravilha que seria, o que foi para as crianças, saber que o pai tinha sido escolhido para ser um guerreiro de Israel, para lutar as guerras de Israel, para defender o povo de Israel, para defender as suas famílias e atacar os seus inimigos sem medo, de que não importa como fosse, o tamanho que fosse o exército inimigo. Agora, o segundo censo, ele ainda tem um desfecho mais bonito, mais emocionante, mais gratificante, porque agora esses homens vão mais do que para a guerra. Eles foram listados, separados, escolhidos pelos nomes. Não é só números, é nomes. Não apenas para guerrear. Vão guerrear. Agora que vão guerrear mesmo. Porque agora que eles vão entrar nas terras de Canaã. E é lá a verdadeira guerra. Mas o Senhor acrescentou algo interessante nesse segundo censo, que foi uma motivação. E esta é a organização incrível de Deus. Ele sabe como motivar os seus soldados.
Sabe qual foi a motivação? O verso 52 e 53. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a estes que você numerou, a esses que você separou os nomes escolhidos, faz o que com eles? Reparta a terra por herança, segundo o número dos nomes. Você está na lista dos guerreiros, você vai receber a sua propriedade. Você vai receber a sua propriedade. Nós vamos ter até um fato interessante, que vai entrar depois, quando eles vão receber as terras, é o caso dos Zelofeade, no capítulo 27, as filhas de Zelofeade, vai chegar para Moisés, vai falar assim: nosso pai morreu, não está na lista, nós vamos ficar sem terra, nós não temos ninguém homem da nossa família, nós vamos ficar sem terra. E eu acho interessante, uma lição que o Senhor tem, que Moisés deixou para nós aqui, levar o caso para Moisés. Moisés, e agora? Esse pessoal, essas mulheres aqui, vieram dizer que não tem um homem representando na lista, porque não tinha homem para ser escolhido. E aí, como é que vai ficar elas? Então Moisés vai consultar o Senhor. Quando a gente não sabe o que fazer, os negócios complicados, a gente consulta o Senhor. Então Moisés vai levar diante de Deus: Deus, eu estou com um problema aqui, que eu não sei o que fazer. As mulheres, essas filhas de Zelofeade, vieram aqui falar que elas não têm um nome, um homem lá representando elas. Elas vão ficar sem terra. Então o Senhor deu a direção como seria. Nas horas que a gente não sabe como agir, consulta o Senhor. Mas é interessante esse verso 52. A estes nomes que foram listados, escolhidos, reparta a terra. Esses homens vão entrar na terra de Canaã, sabendo que vai ter um pedaço de terra, um sítio dele. Isso é motivação, essa é a recompensa, esse é o prêmio. Mas para receber a terra, tinha que estar listado. A estes se repartirá a terra, a estes que foram selecionados, contados, reparta a terra. Que mensagem nós podemos aplicar para nós desses textos? Como Jesus também é organizado. E Jesus também teve um grupo de 12, contados, escolhidos por ele. E, além desses 12, ele tinha mais uma multidão de homens e mulheres que tiveram seus nomes escritos no livro da vida. E Jesus vai falar em Lucas 10, que a nossa alegria dos discípulos, que também deveria ser a nossa, é que nós tenhamos o nosso nome escrito no livro da vida. Como foi a tristeza para as filhas de Zelofeade, porque não tinha um nome lá na lista, você precisa ter o seu nome numa lista. Pode não ser uma lista de Moisés, mas é uma lista de Deus. A lista dos guerreiros de Cristo, dos soldados de Cristo. Até porque a nossa vida espiritual, ela é uma guerra, o tempo todo. Nós estudamos hoje pela manhã, como uma das primeiras perguntas, na verdade a segunda pergunta, lá em Lucas, as tentações que o diabo tentou Jesus. E nós seremos tentados, nós estamos sendo tentados diariamente. Foi a nossa palavra domingo passado, não sei quantos estavam e lembram-se disso, depois do batismo. O que se pode esperar depois do batismo? O que você pode esperar que aconteça depois do batismo? Espere que você vai ser tentado. E depois, o que Deus espera de você depois do batismo? Que você seja forte para resistir às tentações. Está muito claro em todas as Escrituras, e especialmente para nós no Novo Testamento, que a nossa vida é uma guerra. Entre um dos versículos mais lindos, que é o meu versículo especial, Atos 20, 24, Paulo dizendo: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e ministério, que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esse é o meu versículo predileto, preferido, eu amo esse versículo, mas
antes desse versículo? Paulo fala assim: eu sei que de cidade em cidade me aguardam prisões e açoites. Eu sei que de cidade em cidade me aguardam. Eu vou ter lutas, eu vou ter guerras. Eu terei guerras, porque o diabo não está satisfeito. E é tão claro que a nossa vida de guerra e vai exigir que nós sejamos guerreiros, que lá nas cartas de Apocalipse, nas cartas às igrejas da Ásia, uma frase que se repetiu para todas as igrejas: aquele que vencer. Aquele que vencer. E em uma delas o Senhor diz assim: é aquele que vencedor, o vencedor, de maneira nenhuma tirarei o seu nome do livro da vida. Mas olhe bem, aquele que vencer, o vencedor. Para vencer, ficou claro que teve uma guerra. Isso fica claro que a sua vida não é só de glória, glória, aleluia. A sua vida não é só de glória, glória, aleluia. A sua vida às vezes vai ser atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás. A nossa vida nem sempre vai ser glória, glória, aleluia. Lindo, né? Mas muitas vezes nós vamos cantar atribulado coração. Mas os atribulados de coração, pode no Senhor, e pode meditar no Senhor, nas palavras do Senhor, e saber que o seu nome está escrito no livro da vida, e com isso se motivar à luta, não desanimar, não desistir, porque o seu nome está escrito no livro da vida, e é por causa disso que nós vamos lutar. O segundo censo foi para dizer a estes que têm o seu nome no estado, nessa lista, repartirás a terra. Mas se não tem o seu nome nessa lista, não tem terra para herdar. Capítulo 20 de Apocalipse: aqueles que não foram achados no livro da vida, aqueles que não foram achados, seu nome escrito no livro da vida, lançado no lago de fogo, não herda nada, não foi redistribuído nada, repartido nada, até o que tinha, perdeu. Meu querido irmão, meu querido amigo, teu nome está como desses homens valentes, escrito no livro da vida. Para estes homens do segundo censo, coisa maravilhosa, a estes repartirá a terra por herança. A nossa herança é o reino de Deus. Essa é a nossa herança. Lutemos com esta absoluta convicção. Lutemos com esta certeza, nosso nome está escrito, e por termos nosso nome escrito no livro da vida, nós herdaremos o reino de Deus. Como aqueles homens que tiveram o seu nome listado, os 601.730. E o Senhor disse a Moisés: você vai repartir a eles esta herança. Seja um lutador. Vamos vencer, mas vamos vencer lutas. Vamos vencer lutas. As lutas não acabarão da nossa vida enquanto estivermos aqui. Mas o Senhor quer contar com homens, hoje também com mulheres, que são valentes. Valentes para defender sua fé, para defender aquilo que crê. Não é para defender Deus, nós não defendemos Deus, mas defendemos a nossa fé, as nossas convicções, defendemos a nossa crença e atacamos o inimigo. Vamos cantar, os irmãos têm um hino do cantor cristão, quero te convidar para ficar de pé, cantarmos junto. É um hino do cantor cristão, não vou falar que é um hino antigo, mas um hino muito lindo, talvez muitos irmãos não conheçam. Porque há muito tempo não se canta, mas que tem uma grande mensagem para meditarmos, baseado no que nós ouvimos. O hino 475, é isso mesmo? 475 do cantor cristão, tá? Vamos cantar de uma forma bem forte, bem gostosa, esse hino, fazendo parte da letra que nós temos aí, tá? Cantor cristão 475, quem não tem aí no seu aplicativo,
Baixa o aplicativo do Cantor Cristão. Você tem aplicativo da Bíblia? Baixa o aplicativo do Cantor Cristão. Leia as letras dele, porque tem lindas mensagens nessas músicas, hinos do Cantor Cristão. Lembro do meu tempo de criança, em nossos cultos domésticos em casa, a gente cantava do Cantor Cristão todos os hinos que a gente conhecia. Cada dia cantava um ou dois daqueles que a gente conhecia, até passar por todo o Cantor Cristão. Falo muito por causa das lindas letras que temos nesse nosso Cantor Cristão. Vamos lá? Vamos juntos pelejar, juntos guerrear, vamos já. O inimigo que com as hostes vem, tão feroz e mal, quem vencerá? Vamos crentes, vamos já avantes, firmes sempre contra Satanás. Jesus Cristo é nosso comandante, vai conosco, general capaz. Vamos avançar sem demoralçar e fazer brilhar nossa luz. Trevas vão fugir, glórias hão de vir, venham todos proclamar Jesus. Vamos crentes, vamos avante, vive sempre contra Satanás. Jesus Cristo é nosso comandante, vai conosco, general capaz. Ó glorioso Pai, o fiel não cai, sempre avante vai, vencedor. Quando o fim chegar, esse batalhar, vem nos coroar por teu amor. Vamos crentes, vamos avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é nosso comandante, vai conosco, general capaz. Foi um ensaio, não foi? Não foi um ensaio? Agora vamos cantar de verdade? Mais forte. Vamos crentes, vamos já avante. É isso que Moisés e Arão estavam dizendo para aqueles 603 mil. Vamos já avante, porque a terra de Canaã é nossa. Vamos crentes avante, porque o céu é nosso. Vamos cantar assim? Vamos cantar com quem realmente está indo para o céu. Vamos cantar com quem realmente está sendo instruído, comandado pelo nosso general. Não é por homem, somos comandados pelo nosso general, que é Cristo. Vamos crentes, vamos lá, no começo. Vamos batalhar juntos, pelejamos juntos. Não é uma guerra sozinha, não é uma guerra só minha, é uma guerra nossa, pela igreja de Jesus. Avançar. Vamos avançar. Avance em fé. Avance pela palavra. Avance com um testemunho verdadeiro. Avance rumo ao céu. Trevas vão fugir, glórias vão de vir. Venham todos proclamar Jesus. Vamos crentes. Vamos crentes. Vamos já avante. Firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é nosso comandante, vai conosco, general capaz. Você não vai sozinho, Ele vai conosco. Glorioso Pai, o fiel não é só o fiel que não cai,
Somos nós que somos fiéis, Senhor. Quando o fim chegar, Se batalhar, vamos coroar por teu amor. Vamos, crentes, vamos já avante. vamos avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é nosso comandante, vai conosco, general da paz. Glória a Deus. Olha para o seu irmão, o seu lado direito e esquerdo, e pergunta: seu nome já está nessa lista dos guerreiros? Você é esse soldado? Sim. O céu vai ser repartido para você. Fala para ele: o céu vai ser repartido para você. Mas não esqueça, o inimigo é feroz, a guerra é pesada, é dura, mas não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos, porque o nosso general é Cristo. Ele está conosco. Cada guerra que você lutar, cada batalha vai ser pesada, vai dar vontade de desistir, vai dar vontade de desanimar. Não perca o foco. Tua coroa está no céu. Senhor, muito obrigado, porque o nosso nome está nessa lista de guerreiros. Essa lista não está nas mãos de um homem aqui, como esteve dos filhos de Israel, nas mãos de Moisés. Essa lista de hoje, dos guerreiros de Jesus Cristo, ela está lá no reino dos céus, no teu trono, Senhor. No teu trono tem uma lista com o nome daqueles que são guerreiros, prontos a lutar contra Satanás, para chegar ao céu. Porque o diabo, ele quer nos desviar do caminho que conduz ao céu. Ele quer tirar o nosso foco de ir para o céu, para viver aqui na terra. Mas não é possível permanecer eternamente nessa terra, porque essa terra vai se acabar. Essa terra vai ser destruída. Não posso ficar aqui para sempre. E só há um destino que eu preciso ter: estar com o Senhor no seu reino de glória. Mas para estar lá, é preciso ter o nome escrito nesse livro, que tem a lista daqueles que foram escolhidos pelo Senhor. Obrigado por termos sido escolhidos. Escolha mais pessoas aqui nesta noite, Senhor. Escolha esse amigo, essa amiga, em nome de Jesus. Escolha essa vida também para estar nessa lista, Senhor, para que o Senhor Jesus possa escrever o nome dele lá no teu reino, no teu livro, nesse livro santo que está lá no céu. Para que quando chegarmos a Apocalipse 20, Senhor, e forem abertos esses livros, e for aberto o livro da vida, então cada um de nós possamos ouvir a leitura desses nomes, nesta lista, e saber que o nosso nome está lá, Senhor. Então podemos herdar teu reino de glória. Então receberemos, como Israel, os 601.000, recebeu a sua porção na terra de Canaã. Também receberemos nossa porção no reino celestial. Obrigado, Senhor Jesus, por ter vindo aqui, mostrado-nos a tua salvação, e ao termos crido e recebido, o Senhor escreve o nosso nome lá. Obrigado por ser o nosso comandante, por estar conosco nas nossas muitas batalhas desse mundo. Mas um dia essa guerra vai terminar e herdaremos o reino de Deus. Conduza, Senhor, teus filhos de volta para casa, para serem fortes soldados para cada batalha que vier nesses dias de semana. Cada batalha será enfrentada com fé, com confiança, não com medo, não com covardia, com absoluta convicção. O Senhor está conosco em nossas batalhas. Não estamos sozinhos, não perderemos a nossa guerra, porque o Senhor, o nosso comandante, é um vencedor. Ele venceu, com Ele nós venceremos todas as nossas batalhas. Em nome de Jesus, que teus filhos sejam fortalecidos, encorajados, reanimados, motivados pelo nosso general Jesus Cristo, cada dia da semana, sendo abençoados com a força do Espírito Santo de Deus, se tornando mais e mais fortes para enfrentar
as suas batalhas, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.